Pedro muito sábio, na ocasião eu comecei, eu sempre estudei muito, sempre li muito. O que aconteceu? Eu fui fazer esse teste vocacional. Aí saiu Direito e Jornalismo. Aí o Pedro falou assim pra mim, cara, você tem que decidir, não dá pra fazer as duas coisas agora. E eu sempre fui muito justa. Tá fazendo tanta entrevista e é delegada, então acertou meio nas duas, né? Exatamente. E aí eu fiz Fica direito. a dica aí para quem não sabe o que fazer, vai fazer um teste vocacional. Aí eu fiz o teste vocacional, aí logo entrei na faculdade, fui fazer a Universidade de São Francisco, que é ali do Paris, a USF, e já me identifiquei com a galera da polícia. No segundo ano, quando começou Direito Penal, aí eu falei, cara, eu quero ser polícia. Eu tinha um professor de Direito Penal, e aí começaram a abrir concursos. Em 98 eu ingressei para escrivão. Tá. Quando eu ingressei para escrivão, eu meio que... Eu ficava muito frustrada de trabalhar ali no plantão parecia que eu era uma fazedora de boletim de ocorrência e eu não via a solução daquilo. Ou eu não via algumas condutas que poderiam ser feitas de imediato para resolver crimes. Você queria ir mais a fundo nas ocorrências. E assim, e uma escuta mais aguçada. E aí uma vez eu me recordo que eu estava no 2º DP de São Bernardo, foi a primeira delegacia que eu trabalhei no plantão, e tinha feito uma semana antes um BO de uma pessoa que se jogou, de um suicídio. Um suicida, se jogou do prédio. E aí depois, eu sempre ficava no plantão de segunda a sexta que fazia corujão. Eu entrava às 9 e saía às 7. Eu tinha 19, 20 anos. Aí um cara entregando um carteiro chegou e falou assim, ô moça, semana passada teve um caso em tal lugar, lá, o cara se jogou... vocês investigaram aquele caso? Eu falei, eu faço o BO, vai pra chefia, expliquei pra ele. Aí ele falou assim pra mim, não, é porque eu vi 2 mulheres na hora que ele caiu, eu achei estranho a conduta delas. E quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu achei estranho a esposa ficar toda hora falando que ele era agressivo, que ele queria se matar mesmo, e junto com a advogada dela, e ela querendo ser ouvida só com a advogada. Falei, bingo. Mas como escrivã, você estava lá para ouvir. Aí eu levei para a chefia esse caso, né? Não sei o que resolveu. Mas eu falei, cara, é isso que eu quero da vida, eu vou ser delegada. E aí eu sempre falava, você é escrivã de polícia? Eu falava, não, eu sou estagiária. Sou estagiária. E eu me via nessa condição. Então, eu sempre pedia para trocar de equipe, trabalhar em delegacia especializada, porque quem me ensinou a trabalhar como escrivã, que hoje, assim, me deu toda a base, foi Helene Pegas. É uma escrivã de polícia que ela me ensinou como enxergar o inquérito policial. E depois, com investigação... Então, quando você chegou na delegacia, recém-formada, escrivã... Não, nem formada. Tal... Estava no 2º ano de faculdade. Não, mas como escrivã. Daí você chegou para trabalhar como escrivã. Você foi bem recebida, na Polícia Civil tem isso daí, te receberam no plantão, daí ensina, e daí você conheceu... Porque a gente pergunta muito de referências, entendeu? Olha, infelizmente, naquela época eu não fui bem recebida. Eu era uma menina, na ocasião bombava a tiazinha, e aí vinha aquela falta de respeito, assim... Você enfrentou, a gente vai falar sobre isso também, que o machismo na instituição. Eu isso. Então, assim... Ainda mais naquela época, né? Eu entrei na polícia em 96, foi mais ou menos um pouquinho antes. Cara, eu sentia isso, porque na época, inclusive, na Polícia Militar, existia o BPFEM, era um batalhão separado. E eu falei que poucas vezes eu trabalhei próximo a mulheres policiais, porque eu trabalhei numa época que a polícia não era misturada, depois rota, força tática, não tinha mulher. Então isso é uma coisa mais nova, né? Sim. Então eu imagino que é uma dos questionamentos que a gente queria te fazer, é essa dificuldade de ser mulheres e agora está à frente ainda, né? Então lá no começo já teve esse problema. Foi um entrave, foi bem difícil, porque assim, os colegas, os homens... o meu delegado titular, ele gritava, ele não falava, não sabia nem meu nome. Eu fiz uma etiqueta e colei na minha roupa. Eu coloquei meu nome completo e meu cargo, porque ele gritava tiazinha. Então, assim, tiazinha, falta de óbvio que quem não quer ser comparado a uma mulher que ela era o auge linda, mas não é nesse sentido, o profissional não é adequado pro... Imagina eu no plantão, recebendo presos, recebendo a polícia militar, o garra na época era muito forte, sim, cheio de gente ali para eu recepcionar, e o cara me chama de tiazinha, sabe? Meio que virando uma chacota entre os homens, aí, machismo. Sabe, é uma coisa assim sexualizada. Não, sim, me respeita, eu sou funcionária pública. Entre as mulheres, aquela rivalidade que sempre tentaram impor.
E aí foi muito dificultoso. Daí você teve uma lá que te ajudou, daí ela entendeu o seu caso. Aí o que aconteceu? Não, foi um homem. Foi um homem. Foi o doutor, a gente chamava ele de João Maloqueiro, maravilhoso, dava aula de processo penal. Ele assumiu a titularidade da delegacia, foi tirar plantão porque não tinha plantonista, sem nenhuma arrogância. E aí eu passei a noite trabalhando, eu lembro que eu trabalhava em 3 computadores e não parava, porque eu sou elétrica, não parava. E aí, no final do plantão, ele falou assim, ô mocinha, eu falei, oi doutor, já com medo. Ele falou assim, você é uma excelente profissional, para onde você quer ir? Eu vim tirar o plantão com você para saber como você era. Me falaram tanto de você, e eu, antes de colocar um X nas costas de alguém, que na sua já tem, eu resolvi trabalhar com você. E você vai sair daqui de graça, para onde você quer ir? Aí fui trabalhar no primeiro DP. Lá eu tive uma chefe. Você quis ficar também lá na região? Sim, eu era de São Bernardo. De lá e queria trabalhar lá. Estava no 2º ano de faculdade. Tá. E lá, o que eles fizeram para me prejudicar? Me colocaram das 9 às 19, porque às 19 eu tinha que estar no Paris. Então eu não ia conseguir chegar. Eu achei que isso acontecia na PM, isso aí, viu? Não, fizeram isso comigo. E pasme, tá? Toda delegacia que eu fui delegada, todo policial que quis estudar, eu montava até sala para eles. E colocava um horário resumido, desde que eles dessem conta do acervo e do trabalho. Eu sempre fui uma incentivadora para quem estudava, porque eu sei o quanto eu sofri. Mas aí eu fui bem recebida no primeiro DP. A Célia era uma escrivã que estava lá, Elaine Pegas. Eu aprendi a trabalhar em inquérito policial com elas. E de lá eu só fui crescendo, eu passei no concurso de estagiária. Aí eu fui ver outra parte e, assim, do direito. Sempre estudando. Durante o período que eu fazia faculdade, eu fazia cursinho aos sábados, domingos, eu fazia... Fiz central de concurso, fiz vários cursinhos. Porque é de mim ser estudiosa e curiosa. E aí, quando foi em 2004, fui trabalhar na Diesel de São Bernardo, que bombava. Era tráfico de entorpecente, era sequestro, latrocínio, tudo com eles. Foi onde eu conheci meu marido. Conheci meu marido e me apaixonei. Tem que mandar um abraço para ele, porque senão... Amor, obrigada. Porque eu falo aqui para quem está sendo entrevistado é que se não mandar beijo, não mandar tchau... Não, ele não é assim. Não? Mas eu sou eternamente grata, porque quando eu cheguei nessa delegacia e eu via que as coisas se resolviam, eu vi a equipe sair de São Paulo para ir buscar autor de crime lá na Bahia e trazer o cara algemado. Falei, cara... Aí você viu realmente o negócio acontecer. Aí sim, é essa polícia que eu quero fazer. E foi aí que eu aprendi a parte da investigação, que até então eu não sabia. Foi da onde você conheceu o seu marido. Foi. Daí começou a admiração, né? Sim. Porque pelo profissional, tal, do que você já tinha visto de ruim, você começou a ver uma coisa diferente. É assim, eu acho que amor tem mais a ver com admiração. Com admiração, sim. Porque você não consegue ficar com uma pessoa que você não admira. Sim. E aí foi assim, a gente não ficou junto no primeiro momento, passaram-se 6 anos. E aí trabalhando junto? Ele foi embora do ABC, ele foi chefiar a UDEIC, a primeira DIG, ele foi embora. E na ocasião ele falou, eu vou levar você comigo. Eu falei, não, eu vou ficar, porque se eu for com você, eu vou acabar sendo escrivã, eu não vou conseguir estudar. E eu prefiro ficar... E você já tinha intenção de evoluir na carreira e a delegada. Essa sua intenção era essa daí? Sempre foi minha meta. Então nada me... Desde quando você entrou também, como escrivã? Sim. Você falou, eu não vou ficar muito tempo assim. Porque não fazia diferença. E você tinha vontade de realmente... Eu queria fazer a diferença. Aquela atividade não me dava a autonomia que eu precisava ter para ser diferente, fazer diferente. Eu precisava ser delegada. E foi isso. Eu parei a minha vida toda estudando. Caramba, então foi a mudança, a realização veio através do estudo, realmente. Sim, assim como foi na vida dos meus pais, foi na minha. Então é aquele negócio, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Sim. Quando você... Eu acordava com a minha mãe várias vezes, assim, final de semana, estudando fitinho de física para aprender inglês. Então, minha mãe fez 4 faculdades, passou em 11 concursos. Que legal. Meu pai se deu muito bem na carreira dele. Infelizmente, vai ser o primeiro dia dos pais sem ele esse ano. Ele morreu ano passado, em julho. Mas, assim, ele sempre me deu muito orgulho. Mas deixou um exemplo. Sim, deixou muito exemplo. Muita coisa boa.
Que legal. Daí você estava no primeiro DP, foi qual o momento que foi assim? Você prestou para delegado, você foi no primeiro concurso, você conseguiu? Não, foi bem difícil. Foi difícil? Foi difícil, eu lembro que eu fiquei 5 anos fazendo cursinho, depois da faculdade. Então, na verdade, eu estudei 10 anos. Por quê? Eu tinha... Foi o direito e depois mais o cursinho para até... 5 anos de direito, entre esses 5 anos, 3 deles eu estudava, fazia cursinhos finais de semana. Então, estudando Natal, direito, já com cursinho. Com cursinho. Nossa, e trabalhando. Só que assim, tinham pessoas que percebiam que eu queria passar no concurso, então me colocavam em locais que inviabilizavam estudar. Eu fui trabalhar uma vez no terceiro DP, então assim, eu tinha um acervo de quase 600 inquéritos, e era todo dia a mordida do plantão. Mordida do plantão, para quem não conhece, você fica segurando o plantão. E não existia o 8º DP, que hoje eu sou titular do 8º. Então, eu tinha que fazer flagrantes todo dia. Nossa. Então, para você tocar 580 inquéritos... Que é isso? E eu fazia por si, então, olha só, você chega meio-dia, na delegacia, então você vai ter que todo dia ficar tarde fazendo plantão. Mas ok, eu fazia. E eu gostava de fazer, porque eu aprendia, e eu era aquela escrivã chata, tipo estagiária mesmo. Mas por que, doutor? Por que isso? E aí eu começava a fazer aquela monte de sinapse, perguntar. Antes de fazer, eu começava a estudar. Então, eles acabaram me ajudando. Como delegado,